Na quinta-feira, 30 de junho, foi realizada a última sessão ordinária do semestre. Na sequência, aconteceram a 18ª, a 19ª e 20ª sessões extraordinárias do ano. Com 7 horas de duração, as sessões passaram por vários períodos de suspensão dos trabalhos. Entre as votações, destacam-se o projeto sobre a lei da ficha limpa e a proposta de haver sessões noturnas na Câmara. Entenda agora. Item 28, secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 3.229 de 2013. Proíbe a exercer cargo em comissão na administração pública direta e indireta do município de Guarulhos aquele que sofrer condenação transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado. Autor Guti. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de encaminhar, senhor presidente. Em discussão, o projeto e emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, emenda aditiva número 1. Só um minutinho só, vereador. Vamos ler a emenda. Já passo para você encaminhar. Perfeito, senhor presidente. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 3.229 de 2013. Acrescenta-se ao projeto de lei número 3.229 de 2013 o seguinte artigo 6º, renumerando-se os demais. Artigo 6. A autoridade competente, dentro do prazo de 90 dias, contados da publicação desta lei, promoverá a exoneração dos atuais ocupantes dos cargos em comissão em que enquadram nas vedações previstas no artigo 1º, parágrafo único. Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar das respectivas publicações. Justificativa. Estamos apresentando a presente emenda com o objetivo de não gerar dúvidas a respeito da aplicação da lei para aqueles que já foram nomeados para cargos em comissão antes da vigência da lei e em desacordo com ela, e desta forma atender melhor a disposição do artigo 37 da Constituição Federal, e em especial ao princípio da moralidade. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: Guarulhos, 26 de julho de 2014, vereadores Paulo Sérgio Lamé e Marcelo Seminaldo. Encaminhar, vereador Guti. Senhor presidente, gostaria apenas de informar que a emenda não é de autoria deste vereador, mas é uma emenda que melhora ainda mais o projeto, e eu queria parabenizar os autores, mas trata aqui basicamente do ficha limpa para cargos comissionados. Então, nós sabemos, e até o excelentíssimo doutor juiz Marlon Reis esteve aqui e nos falou um pouco do histórico da lei do ficha limpa nacional, e naquele momento, numa primeira tentativa, nós tentamos aprovar, mas não foi possível. E nós estamos na terceira tentativa, a qual eu rogo a todos os vereadores aqui, para que a gente tenha um pouco mais de transparência e combata também, porque com certeza isso é um método, é um gatilho, é um dispositivo para que a gente possa combater o mau uso do dinheiro público. Na sequência, os vereadores discutiram a proposta de haver sessões noturnas aqui na Câmara. Item 29, senhor secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 4.066 de 2015. Altera o artigo 154 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos, resolução número 399 de 2009, no sentido de possibilitar a realização de sessão ordinária no período noturno, ou seja, a partir das 19 horas. Aos autores, Dr. Lércio Sandes e Guti. Pela ordem, presidente. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Para encaminhar, senhor presidente. Encerrada a discussão, para encaminhar, em votação, plenamente substitutivo número 1. Para encaminhar, vereador Lércio Sandes. Senhor presidente, já boa noite a todos, quem nos assiste pela TV Câmara, bem como quem se encontra aqui conosco, os vereadores e os demais. Senhor presidente, a proposta que foi apresentada e hora que nós estamos votando a projeto de resolução 40... Vereador, só um minutinho, só, por favor. Gente, tem vereador na tribuna, eu preciso garantir a fala do vereador, eu não estou ouvindo. Por favor.
o projeto num todo, eu sei que nós estamos encaminhando a votação da emenda, mas de qualquer forma nós enfrentaremos o projeto. E a proposta do projeto, para deixar bem claro e pedir o apoio dos colegas, nós não estamos aqui propondo alteração do horário da sessão da Câmara, da nossa sessão aqui, de quinta e terça-feira para horário noturno. Simplesmente a proposta flexibiliza a sessão que hoje são na terça e quinta-feira, ou seja, a requerimento de um grupo de vereadores submetido ao plenário, aqueles projetos que porventura tenha relevância, não que tem projetos sem relevância, mas tem projetos que são mais polêmicos, tem mais clamor popular. Então, estes projetos, há requerimento do plenário. Por exemplo, vamos dizer que um dia vai chegar nessa casa a venda do SAI. Já existe sessão então, pode-se questionar e requerer que projeto desta magnitude seja submetido em horário noturno, para que possamos permitir que toda a cidade, todos os interessados acompanhem através da TV Câmara ou até mesmo presente nesta casa. Nós simplesmente estamos propondo a flexibilização de que alguns assuntos de interesse da cidade, de maior abrangência, possa ser realizado à noite, a requerimento do plenário. Eu vou votar contrário a esse projeto, porque nós já tivemos aqui na Câmara um conjunto de tentativas de transformar a sessão diurna em noturna. A grande maioria das câmaras municipais no Brasil hoje, o próprio Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, funciona à tarde, né? Por qual razão? Quem não foi vereador aqui, na época que a sessão começava às 6 horas da tarde, a sessão não começava às 6 horas da tarde. Você lembra, João Darcio? A sessão começava às 7, 8 horas da noite. Ela às vezes se estendia até 11 horas da noite. Não, começava às 18 horas, mas não começava no horário, muitas vezes. E chegava às 10 horas da noite e não tinha absolutamente mais ninguém no plenário, e inclusive com a ausência da imprensa, que é o mais importante, é a imprensa no dia seguinte noticiar o que acontece dentro das câmaras municipais. Então, me parece um pouco uma tentativa, tudo bem, é um requerimento, há requerimento de vereadores, você pode estar pedindo uma vez ou outra, mas parece uma tentativa de querer de novo retornar à sessão por um momento onde ela muitas vezes não era pública. Outra razão, nós temos que pagar hora extra para os funcionários. A casa está discutindo aqui, justamente vamos votar amanhã um projeto para adequar os cargos na Câmara. Nós temos que ter hora extra para os funcionários. Então, é a imprensa, é a falta de democracia, porque a imprensa não está acompanhando, é o aumento de recursos que você vai ter. E, para concluir, vereador Laércio, quando nós votamos um projeto aqui de interesse social, seja qual ele for, a Câmara fica lotada, sempre ficou lotado. Nós tivemos aqui há uma semana os procuradores que estavam aqui ocupando a maior parte das cadeiras, pressionando os vereadores para que votasse a aprovação do reajuste. Então, não é verdadeira essa tese de que a votação noturna possibilita a presença das pessoas. Pelo contrário, as pessoas vêm. Eu cansei de ver nas sessões passadas na antiga Câmara, as pessoas indo embora 10 horas, 11 horas, porque não conseguia votar o projeto, as pessoas têm que tomar ônibus. Então, eu vou encaminhar contrário pela experiência de ter já vivenciado sessões noturnas, pela questão da democracia, pela questão da imprensa, que tem a condição de acompanhar, e também pela economia dos funcionários da casa. O item 3.229 de 2013, sobre a lei da ficha limpa, foi aprovado em segunda discussão e votação e segue para a sanção do prefeito. Já o projeto sobre sessões noturnas foi rejeitado pela Casa. Ainda na sessão da quinta-feira, o juiz Marlon Reis, conhecido pelo Ficha Limpa Nacional, usou a tribuna. Todos os que estão aqui presentes sabem do impacto que essa lei causou na vida política do Brasil. E eu me orgulho de ter sido um dos idealizadores dessa lei. Eu redigi vários dispositivos da lei da ficha limpa, juntamente com juristas de várias partes, inclusive alguns aqui de São Paulo, como é o caso do advogado Luciano Santos, advogado eleitoralista, que vive e trabalha na cidade de São Paulo. E
tenho um envolvimento emocional quase com essa lei, porque cheguei até a sugerir o nome que ela tem. Nós tínhamos um projeto de lei que não tinha nome, o nome era ruim. A nossa assessora de comunicação dizia que esse nome não vendia, era um projeto sobre a vida pregressa dos candidatos. Ninguém entendia direito o que era. Eu tive a ideia de sugerir que nós chamássemos o projeto de ficha limpa. A expressão pegou, a lei pegou. Não há debate hoje político no Brasil, não há campanha em que isso não venha à tona. A vida pregressa do candidato, a sua biografia, os traços públicos da sua história pessoal. E pegou por quê? Pegou porque a sociedade brasileira finalmente estava madura para entender e apoiar, mas imensamente o projeto. Nós tínhamos pesquisas de opinião pública que revelavam um apoio superior a 95% da sociedade brasileira. Por isso o Congresso Nacional aprovou, porque era impossível ficar contrário aos interesses da sociedade brasileira. E Anselmo Pires da Silva falou na Tribuna Livre. E veio usar essa tribuna aqui hoje para anunciar a nossa pré-candidatura à Prefeitura da cidade de Guarulhos, o camarada, companheiro, batalhador, socialista, que toda essa casa aqui já conhece, que passou por aqui por mais de 3 mandatos, o camarada Albertão, ex-metalúrgico, professor, é o candidato, é o pré-candidato a prefeito pelo Partido Socialismo e Liberdade, e eu, Anselmo Pires, estou na chapa também como pré-candidato a vice. Mais sobre a 39ª sessão ordinária, sobre as sessões extraordinárias, as votações e as discussões que aconteceram na quinta-feira, você confere no nosso site. Lá as sessões estão disponíveis para você assistir na íntegra.